Oiê, meu nome é Estela e hoje eu vou ranquear todos os livros que eu li em 2026 até agora. Até o momento dessa gravação, eu já li 21 livros e eu tô super orgulhosa porque a minha meta para esse ano é de 24 livros, então significa que, se eu continuar nesse ritmo, eu devo bater a minha meta ali no final de julho, começo de agosto. Eu acho muito legal a gente ter metas de leitura, não para se desafiar ou se forçar e muito menos para se amostrar para os outros, mas sim como um compromisso com os seus hobbies, sabe? Porque na correria do dia a dia com trabalho, estudo, vida social, enfim, é muito fácil entrar no automático e se esquecer de fazer as coisas que a gente gosta. Então, pelo menos pra mim, me ajuda muito olhar pra essa meta e falar: putz, esse mês eu li pouco, não consegui ler todos os livros que eu gostaria, vou tirar um tempinho pra mim? Vou tirar um final de semana pra ficar em casa, descansar e ler aquele livro que tá parado na minha estante há um tempo. Então eu acho muito legal, não só pra eu ler mais livros, ler tudo que eu quero, mas também pra minha sanidade mental, né? Então, bora lá falar sobre todos esses livros que eu li esse ano. Eu li umas coisas muito legais e tô super animada pra conversar com vocês sobre elas. E decidi fazer isso num formato de ranking. Bora lá para as categorias. Eu separei 5 categorias do melhor para o pior. E na categoria mais baixa a gente tem Tira isso da minha frente, autoexplicativo. Um pouquinho mais acima a gente tem Não deveria ter perdido meu tempo com isso. Eu não acho que livros são necessariamente uma perda de tempo, mas acho que é normal também a gente terminar um livro e ficar, caramba, né, gastei ali de 5 a 8 horas, dependendo do teu tempo de leitura, com uma coisa que no final eu só passei raiva, eu fiquei muito chateada, não concordei com o final, então é isso, não deveria ter perdido meu tempo com isso. Ali no meio, que seria assim um livro perfeitamente 2.5 estrelas, 3 estrelas, temos, bom, aquele livro que é isso. Ele é bom, ele é legal, ele é maneirinho, mas não passa muito daquilo. Não é ruim nem incrível. É bom. Na sequência, a gente tem ótimo livro, sem comentários. É um livro bom, ele é ali 4, 5 estrelas às vezes, mas não chega a ser o meu favorito. Porque no topo a gente tem Nova Obsessão. Eu costumava muito falar aquela coisa, ai, isso é meu hiperfoco, isso é o meu novo hiperfoco, não sei o quê. Mas me chamado a atenção que não é muito correto, né, falar de hiperfoco e tudo mais, né? Então eu estou aderindo à Obsessão, porque é isso, é aquele livro que eu li, eu amei, eu não consigo superar ele, eu falo sobre ele com todo mundo que queira ouvir, não paro de pensar nele, fico consumindo fanfics, TikToks, fanarts, tudo que eu possa colocar em minhas mãos. Então é isso, Nova Obsessão, bora lá! Primeiro livro, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Espero estar pronunciando certo. Bom, já começo adiantando que quando eu li esse livro, eu ainda não tinha assistido o filme, por incrível que pareça, né? Eu lembro quando eu tava na escola e saiu a adaptação em filme, né? Eu não assisti. Eu lembro que tinha muita gente na minha classe que gostava muito, foi ler o livro e tudo mais, mas, sei lá, acho que eu perdi um pouquinho do timing. Pra quem ainda não conhece, esse daqui é um livro de ficção literária e ele tem um formato bem interessante de cartas. Então, o protagonista está mandando cartas pra você, que é como se fosse um confidente, um querido amigo. Ele nunca se refere a nós, né, pelo nome, mas fica quase como se fosse um diário onde ele conta tudo que acontece com ele durante o primeiro ano do ensino médio. É uma história bem interessante de coming of age, então sobre puberdade, adolescência, sobre aquela fase estranha onde você tem, sei lá, uns 15 anos, começa a explorar o mundo, entender quem você é, o que você gosta, qual é a sua personalidade. E eu gosto muito de histórias coming of age e quanto mais velha eu fico, ironicamente, mais eu gosto, porque são coisas que todo mundo vive, né? É interessante porque esse livro se passa em uma cidade nunca nomeada, assim, dos Estados Unidos. Você entende que é uma cidade meio de subúrbio, assim. Então se torna uma história muito que não tem lugar, não tem época. É uma coisa que é muito fácil de você se identificar, mesmo que você não seja mais adolescente. Então eu me identifiquei muito com a parte de você conhecer músicas novas, porque eu tenho muito carinho pelas bandas, pelos artistas que eu ouvia quando eu era adolescente, porque é o que eu falei, é aquela fase estranha em que você não sabe ainda quem você é e você é muito influenciado, né, pelos seus amigos, pelo que eles ouvem, o que eles gostam, os filmes favoritos deles. Então eu gostei muito, eu dei 5 estrelas pra esse livro e ele não se tornou
virou uma obsessão, ele não é o meu favorito, mas eu gostei bastante, então eu vou colocar em ótimo livro, sem comentários. É um livro que eu super recomendo, vale muito a pena ler, mesmo se você já tenha assistido o filme. Se você ainda não assistiu o filme, leia o livro, depois assista, porque é uma experiência bem bacana. Nossa, eu tô ficando muito branca nessa câmera. Ok, acho que agora tá melhor. Mas tenha atenção aos avisos de gatilho, porque ele fala sobre alguns temas um pouco pesados, sobre saúde mental, abuso. Então, enfim, tome cuidado, com cautela, se forem assuntos que você não lida muito bem e tudo mais. Mas eu acredito que são assuntos que são abordados com carinho, com sensibilidade, da forma correta. Inclusive, tá rolando aí uma edição, que inclusive foi a edição que eu li, que tem um capítulo extra do autor que é bem bonito, é bem emocionante, então gostei bastante. Na sequência, eu estava com um desejo de ler uma fantasia mais infanto-juvenil, mais jovem, porque no final do ano passado, contei aqui já pra vocês, eu li pela primeira vez Percy Jackson, e eu amei, virou minha obsessão, etc. Então eu tava procurando alguma coisa na mesma vibe, e eu li Os Garotos Corvos, da Maggie Stiefvater. Essa é uma série de livros que eu acredito que ficou bem popular ali numa época de 2017, 2018, e aqui a gente tem a história da Blue, que ela é uma adolescente, filha de uma família de médiums. A mãe dela é médium, faz aqueles atendimentos de vidente mesmo, então ela lê tarô, vê o futuro, se comunica com mortos, toda essa coisa ali. Mas a Blue, ela não tem poderes, ela não é médium, ela não tem nenhum talento nesse sentido, mas se tiver um médium próximo dela, ela funciona como um amplificador, então as pessoas ficam mais fortes com ela em volta. E aí acontece uma coisa que todo ano, na véspera do dia de São Marcos, que eu acho que é lá pra março, a Blue e a mãe dela vão pra uma capela abandonada, e naquela noite, os espíritos das pessoas que vão falecer no próximo ano passam por ali. Então, junto da Blue, a mãe dela consegue conversar com esses espíritos e ela pergunta pra eles: qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Para o caso de, se aquela pessoa se consultar com ela, ela fale tipo assim: meu, eu sei que você vai morrer, então resolva suas pendências, abrace quem você ama, porque até o final do ano você vai rodar. Então é isso, começa o livro, a mãe dela tá lá conversando com os espíritos e a Blue, ela não consegue ver eles, ela fica só anotando os nomes que a mãe dela vai pegando, até que ela consegue ver um espírito pela primeira vez. Ela vê o espírito de um garoto vestindo um uniforme assim da escola, e aí ela fica assim, né, fica encucada, né, como assim? Primeira vez que eu vejo um espírito, o que tá rolando? E ela vai atrás dele e pergunta o nome dele, e o nome dele é Gansey. E aí acaba o capítulo, e no próximo capítulo a gente descobre quem é esse tal de Gansey, né, mas aí a gente já sabe que ele vai... O Gansey, ele é um garoto rico ali da cidade, ele estuda num colégio particular de elite, e aí você me pergunta, por que esse livro se chama Garotos Corvos? Pois bem, esse colégio de elite da cidade, ele tem o escudo de um corvo. Então, os meninos que estudam naquela escola usam esse uniformezinho com corvo, daí, Garotos Corvos. Esse menino Gansey, ele é obcecado por umas linhas mágicas que ele acredita que passam ali pela cidade. Então, o hobby dele é se juntar com os amigos dele e sair por aí procurando essas linhas. E é aí que os caminhos dele e da Blue vão se encontrar. Esse é um livro muito maluco. Sinceramente, ele parece um sonho febril e tinham vários momentos que eu tava assim, cara, muito legal, mas eu não tô entendendo nada. E eu acho que foi por isso que eu acabei só lendo o primeiro da série e acabei não continuando. Não é que seja um livro ruim, ele é muito bem construído, ele tem um sistema mágico interessante, ele é bem atmosférico, os personagens são interessantes porque além da Blue e do Gansey, a gente vai conhecendo ali os amigos dele. Então tem um amigo que é meio bad boy, tem problema com os pais, tem um menino que ele vem de uma família mais pobre, mais disfuncional, e ele estuda naquele colégio como bolsista, e tem um amigo deles que é muito estranho e sofrido, tipo assim, ele some, aparece do nada e tudo mais. Então são personagens interessantes, é uma história interessante, mas eu não sei, por algum motivo não me pegou. Eu tenho certeza que se eu lesse quando eu era adolescente, eu teria gostado muito dessa saga, mas talvez também não fosse o momento, não fosse o que eu tava procurando naquele momento, então eu dei uma pausa, mas eu não acho que é um livro ruim, né? Por isso eu vou colocar ele em
bom. Ele é um livro bom. Talvez eu pretendo voltar a ler ele, só no momento ele não me chamou atenção. Tem outras coisas que eu tô com mais vontade de ler. E aí, na sequência, eu peguei Noites Brancas, do Dostoiévski, porque no final do ano passado, começo desse ano, eu estava numa vibe de literatura russa. Queria descobrir, eu já tinha lido Tolstói, estava curiosa para ler alguma coisa sobre Dostoiévski, e aí eu peguei Noites Brancas, porque eu costumo gostar de pegar clássicos mais curtinhos, porque eu acho que eles são um pouquinho mais palatáveis do que aqueles mais grossos, assim, densos e tudo mais. E eu acho que foi uma ótima escolha, porque Noites Brancas é um livro bem acessível para você que tá interessado em começar a ler clássicos e tudo mais. Eu acho que esse é um ótimo ponto de partida. Noite Branca é um fenômeno que acontece durante o verão nos países mais do hemisfério norte, em que o sol dura quase que 24 horas, né? Então é 10 horas da noite e ainda tá sol. E durante uma dessas noites, um rapaz encontra uma menina chorando numa ponte. E aí ele pergunta, né, pra ela como que ela tá e tudo mais. E ao longo de algumas noites, eles dois se encontram e vão contando a história da vida um do outro. E é isso, é esse o livro. Acho que não tem nada que eu possa mais contar. Tem uma questão que é interessante, de que por mais que o nome da menina, da moça, seja falado várias e várias vezes, eu acho que é citado umas 30 vezes, o nome do protagonista nunca é citado. Então ele é tratado pelas pessoas como simplesmente sonhador. Então, eu gostei. É um ótimo livro. Sem comentários. É o que eu sempre falo, clássicos são clássicos por um motivo, né? Tem um motivo para um livro atravessar tantas gerações e ainda ser tão relevante. Então, eu recomendo que você leia. Eu acho que eu não sou a pessoa mais qualificada para avaliar ele, fazer uma resenha. Não, aqui só numa conversa, não é uma resenha assim propriamente dita, né? E aí, na sequência, eu tava com muita vontade de ler um romance contemporâneo. Uma coisa mais divertida, tudo mais. E eis que eu decidi dar uma segunda chance para uma autora que eu não gostei muito no passado, que é a senhorita Emily Henry. Ano passado eu li Leitura de Verão e não é que eu odiei, mas eu também não gostei muito não. Eu não entendi se foi um problema com a escrita dela ou só com a personagem, então eu falei assim, tá, vamos lá, tem muita gente que é muito fã dela, vou dar uma segunda chance pra ver qual é que é. E eu peguei esse livro que tá no meu radar já há um bom tempo, que é Loucos por Livros. Loucos por Livros é sobre duas pessoas no mercado editorial. Então, de um lado a gente tem um editor e do outro a gente tem uma agente literária, né? Qual que é a diferença entre esses dois? O editor, como o próprio nome já diz, ele edita os livros que os autores mandam, né? Então o autor vai escrevendo os capítulos e tudo mais, ele manda pro editor para ele dar uma opinião tanto sobre erros gramaticais, construção de história. Já o agente literário é a pessoa que cuida da carreira daquele escritor, né? Então, geralmente, quando o escritor faz o primeiro manuscrito, ele precisa primeiro arrumar um agente, uma pessoa que esteja interessada em representar ele. E aí, esse agente vai ir atrás das editoras, dos editores, para publicarem o livro dele. E aqui a nossa protagonista é a Nora, e ela é uma agente literária de uma autora de renome, assim. E a Nora, ela é aquela garota de Nova York, bem girl boss, então ela é workaholic, só pensa em trabalho, ela não tem tempo de namorar, nem nada do tipo, ela é só focada em trabalho mesmo. E um belo dia, ela marca uma reunião com um editor super renomado ali de Nova York, e ele é um babaca com ela. Ele trata ela super mal, ele desdenha dela e tudo mais, então ela sai daquela reunião com ódio daquele cara. Passa-se um tempo e aí a irmã mais nova da Nora vira pra ela e fala: meu, você é muito estressada, você trabalha muito, eu tô grávida, tô no final da minha gestação, preciso de umas férias, vamos juntas pra uma cidadezinha, vou alugar um chalé e aí a gente fica por lá, dá uma relaxada, você pode trabalhar um pouco. E é claro que a Nora vai encontrar justo aquele editor que foi babaca com ela no passado. Eu acho que o nome do interesse romântico é o Charlie,
alguma coisa assim. E ele é bem aquele cara bruto, muito sério, como eu falei. Eles começaram com o pé esquerdo, tiveram aquela interação meio conturbada e tudo mais. E é óbvio, eles vão se apaixonar, né? E eu não sei se vocês perceberam pelo tom que eu estou falando dessa história. Infelizmente, não foi dessa vez de novo com a Emily Henry, gente. Eu tô me esforçando, mas eu não consigo gostar das histórias dela por algum motivo. Eu não acho que nesse caso é necessariamente a protagonista, porque a Nora é interessante. Ela é uma mulher mais velha, eu gosto muito sempre de ler histórias sobre mulheres mais velhas. Ela tem conflitos interessantes, eu me identifico muito com ela no sentido de querer focar na carreira, querer cuidar de si mesma. O Charlie é um interesse amoroso interessante, tipo, ele é legal e tudo mais, não fiquei tipo assim, nossa, esse homem, mas ele é legal, mas eu não sei, o desenvolvimento das coisas dela, sei lá, não me pegam. E aí tem uma coisa que é muito particular da Emily Henry, que eu acho que é ame ou odeie. Durante as cenas picantes, ela coloca muito diálogo. Tem muita conversa, tem muito assim, um dirty talk, assim. E eu acho que é uma coisa que tanto na vida real quanto em livro é ame ou odeie. Então tem gente que acha muito legal, acha muito sexy, mas tem gente que acha um pouco cringe. E eu acho que não são só os diálogos, mas a forma como ela descreve algumas coisas é um pouco estranho pra mim. Eu vou pegar um exemplo aqui pra vocês. Aqui é uma cena que eles estão ali meio íntimos, né, assim. Eu acho que ela fala uma coisa tipo assim, ai, você não me conhece. Ele fica assim, não, sim, eu te conheço. Eu notei todas essas coisas sobre você. E ele fala assim pra ela, e quando alguém te irrita, você fica com essas marcas vermelhas. Ele deixa os dedos roçarem no meu pescoço, bem aqui. E aí, a autora quer falar que a Nora tá animadinha, né? Ela tá na vibe, tá não sei o quê. E existem várias formas de descrever isso, né? Mas eu quero que vocês imaginem. Como será? Como será que ela descreveu isso? Sinto os mamilos rígidos, as coxas apertadas e a pele trêmula. Mamilos rígidos? Então, sei lá, não é que tenha nada de necessariamente errado. Eu acho que deve ter pessoas que pensam assim, ai, mas você é muito chata, como assim você tá achando ruim isso? Mas não sei, pra mim não pega, simplesmente não é pra mim. Não é o tipo de escrita que é pra mim. Então, eu não acho que necessariamente foi uma perda de tempo, porque eu dei uma segunda chance pra Emily Henry, mas eu também não quero colocar ele no bão. Então é isso, ele vai pra não deveria ter perdido meu tempo com isso. E aí, na sequência, eu li uma trilogia de fantasia que eu acho que eu vou guardar com muito carinho no meu coração, porque foi a primeira leitura do Clube do Livro que eu tenho com as minhas amigas, e eu vou confessar pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa trilogia ou sobre essa autora, mas como elas escolheram, e é um livro de fantasia, eu topei porque é assim, né? Fantasia pra mim, se você me indicar, mesmo que eu não saiba do que se trata, provavelmente eu vou querer ler. E eu tô falando de Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber. Como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar, então eu não sabia que essa trilogia era a continuação de outra série da Stephanie, que é Caraval, mas não é exatamente uma continuação. Então, alguns dos personagens de Caraval aparecem em Era Uma Vez um Coração Partido, mas não é uma continuação direta. Dá pra você ler sem ter lido Caraval antes, foi o que eu fiz e dá pra entender perfeitamente. Bom, Era Uma Vez um Coração Partido é a história da Evangeline Raposa, uma menina que cresceu em uma loja de antiguidades e curiosidades mágicas. Então, os pais dela sempre contaram para ela sobre contos de fadas, lendas, sobre heróis lendários, sobre seres mágicos. Então, ela sempre acreditou muito no Felizes para Sempre, na história do amor verdadeiro, e ela acreditava ter encontrado isso no namoradinho dela. Ela achava que ela ia casar e ela ia ter o feliz pra sempre dela e tudo mais. Só que tudo vai por água abaixo quando ela descobre que o namorado dela pediu a irmã dela em casamento. E aí, desesperada, de coração partido, a Evangeline procura o Arcano dos Corações Partidos. Os Arcanos, eles são seres imortais, é como se eles fossem deuses, porém não exatamente. E aí ela vai até a igreja do Príncipe de Copas, que é o Arcano
arcano dos corações partidos e ela pede, por favor, pra ele fazer um trato com ela e impedir o casamento do amor da vida dela. O príncipe de copas se chama Jax e ele é um cara, é claro, muito charmoso, muito gostosão. Entre as minhas amigas a gente decidiu que ele é um twink loiro, ou seja, ele é o Juliano Floss. E aí existe uma lenda que cerca o Jax de que qualquer garota que ele beijar vai, a não ser que seja o verdadeiro amor dele. E é por isso que o Jax sai por aí roubando o coração de várias meninas e elas com os seus beijos. E é justamente isso que ele pede em troca pelo trato com a Evangeline. Ele pede que ela dê 3 beijos em pessoas e em momentos específicos. E aí a vida da Evangeline vira de cabeça para baixo. É um Enemies to Lovers. Já falei aqui que eu não costumo ser muito fã de Enemies to Lovers, a não ser que seja bem feitinho. Eu vou falar pra vocês que no primeiro livro eu tava gostando bastante da dinâmica deles, principalmente porque a birra que eu tenho com Enemies to Lovers geralmente é porque parece que esse clichê é uma desculpa pra gente ver um cara tratando mal uma garota o tempo inteiro. Eu sei que é uma forma um pouco, talvez, dramática de descrever Enemies to Lovers, mas não sei. É isso que me causa desconforto e eu não consigo gostar. Mas aqui nesse caso, eu acho interessante porque o Jax é um ser imortal. Ele não é um ser humano, então ele literalmente pensa diferente, não tem como julgar ele por padrões humanos. Isso é, inclusive, acho que uma coisa que ele fala pra Evangeline. E não sei, eles têm uma dinâmica que é divertida, um fica provocando o outro, porque a Evangeline, ela não deita pra ele, sabe? Ele enche o saco dela e ela responde à altura. E tem vários momentos de tensão que é aquela coisa que é muito interessante, né? Quando você sabe que os dois estão atraídos um pelo outro, eles sabem disso, mas eles não querem admitir, então fica aquela coisa de um vai atrás e o outro não quer e não sei o quê. Ele é um livro YA, então ele é muito fácil de ler, então se você pegar uma tarde e engrenar, assim, dá vontade de você ler mais e tudo mais. E é isso, eu tava achando bem delicioso, bem saboroso no primeiro livro, então eu vou colocar o primeiro em bom. Ele é bom, eu gostei. Eu ainda vou colocar os Garotos Corvos na frente, porque eu gostei mais. Só que nessa história acontece uma coisa que eu não gosto. Acontece em várias dessas romantasias famosas no BookTok, eu tenho bronca, que é, as romantasias geralmente seguem a estrutura de livros de romance, né? Que é, no primeiro ato, 2 pessoas se conhecem, e aí a gente tem um clímax, que é geralmente quando eles ficam juntos, eles, sei lá, pegam na mão, se beijam, começam a namorar, enfim, e aí tem que acontecer algum conflito, então ou eles terminam, ou eles brigam, ou eles têm uma falha de comunicação, vem ali um vilão e acaba com o relacionamento deles, e aí no final eles ficam juntos, né? Só que no caso de romantasia, que geralmente tem 2, 3, 4, 5 livros, eu acho que os autores pensam que seria sem graça se no final do primeiro livro o casal já ficasse junto e continuasse junto ao longo dos outros livros, porque meio que a tensão parece que acaba uma vez que o casal fica junto. Eu não sei se eu tô explicando isso direito, mas eu não gosto que toda vez que termina um livro, o casal volta a estaca zero. Então você passa o primeiro livro com todo aquele tempo para eles admitirem que gostam um do outro, acontecer alguma coisa ali física, eles admitirem que estão afim, não sei o que e tal, e aí chega no final você fica, nossa, é a recompensa por eu ter passado por toda essa história, todo esse tormento emocional, finalmente eles vão admitir, vão ficar juntos, e aí acontece alguma coisa que eles terminam e volta tudo pro começo. Eu não sei, eu acho que eu tô um pouco cansada disso, um pouco fadigada de toda vez que eu vou ler alguma coisa acontece isso. Então assim, eu vou falar muito por cima porque eu não gosto de dar spoiler, mas o que acontece no primeiro livro é, eles começam como inimigos, se juntam ali por um objetivo comum, começam a se entender, começam a virar amigos e aí eles terminam brigados. Aí começa o segundo livro, A Balada dos Felizes pra Nunca. Tamo na estaca zero de novo. Começam a se entender, não sei o que, começa a dar certo. Termina com um dos plots que eu menos gosto na história de tudo. Não é só de livro, é também em filme, em série. Quem leu sabe do que eu tô falando, porque eu acho que é uma solução que alguns autores arrumam que raramente é bem executado. Pra mim parece preguiçoso, me dá muita raiva. Então assim, nessa trilogia eu fui só diminuindo
a nota que eu dava, porque, cara, é isso. No segundo, eu acho que já tava meio... Quando eu terminei, eu já tava assim, meu, não acredito que eu perdi tempo com isso. Mas é aquela coisa, você já se dedicou a ler 2 livros, né? Vamos continuar. Vamos ler o terceiro. E aí vem o terceiro, gente, que é A Maldição do Verdadeiro Amor. Que show de horrores. Eu não sei outra forma de descrever, assim. O começo é muito enrolado, é muito chato. Gente, tem POV do vilão, que é a coisa mais chata do mundo, que a gente fica ouvindo as maquinações dele, de maluco. E é assim, meu, por que eu tô na cabeça desse cara insuportável, sabe? E aí, vários personagens que a gente acompanhou desde o começo, que, assim, você se apega, você quer saber o que vai acontecer com eles. Eles somem, não aparecem mais. Tem personagens que são ditos como muito inteligentes, que eles não fazem nada, não servem pra nada. Gente, tem uma personagem que é amiga da Evangeline, que ela, sabe, ela perde completamente o brilho, sabe? A bichinha não faz nada, ela não serve pra nada no terceiro livro. E pra mim, eu simplesmente não consegui ignorar todas essas coisas ruins. E pra mim, sim, o final foi, de certa forma, satisfatório. As coisas deram certo e aconteceram conforme o que eu acredito que o leitor gostaria, mas toda essa construção é tão, assim, mal feita, eu não sei outra forma de descrever, que acaba manchando, sabe? Você não consegue ficar tão satisfeito porque a construção até ali foi tão ruim. Então, é isso. Eu não gostei do final, eu fiquei muito frustrada. Eu acho que eu dei 2,5 estrelas na época que eu avaliei, mas sinceramente eu acho que eu fui muito generosa, porque é isso, pra mim tiveram coisas que foi literalmente assim, mal feito e muito frustrante pra mim. Então, sei lá, eu não tô dizendo isso pra desmotivar alguém que esteja interessado em ler a trilogia. Eu acho que vale a pena você ler e ter suas próprias opiniões, mas me digam aí se vocês leram essa trilogia, se vocês concordam, mas é isso, cara, não gostei. E aí, na sequência, eu li um livro que tava na minha lista há muito tempo e eu nunca tirava tempo pra ler ele, que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Esse aqui é um livro de ficção literária que é muito sobre videogames e sobre o prazer que é dividir a experiência de jogar com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que é muito querida a você. Aqui a gente tá acompanhando a história de 3 amigos que, durante o verão da faculdade, decidem criar um jogo juntos e, a partir disso, eles fundam uma empresa de jogos e a gente vai acompanhando a relação deles ao longo dos anos. O primeiro desses amigos é o Sam, que ele é um garoto com uma origem bem interessante. Ele é metade sul-coreano e metade judeu. E quando ele era criança, ele sofreu um acidente e ele precisou passar muito tempo da vida dele em um hospital. E foi lá que ele conheceu a Sadie, que ela é uma garota judia, que ela estava lá acompanhando o tratamento de câncer da irmã dela. Os dois, eles se conhecem na sala de jogos do hospital e acho que eles estão jogando... o Sam tá jogando Super Mario e aí a Sadie vai lá e pergunta pra ele, sabe quando você termina uma fase do Mario e aí você pula na bandeira e começa a descer? Ela pergunta pra ele como que ele faz pra pular da bandeira. E aí eles viram amigos e tudo mais, mas em algum momento ali da infância deles, essa amizade se rompe e eles ficam durante muitos anos sem se falar. Passam-se alguns anos e o Sam vai estudar matemática na Universidade de Harvard e lá ele vira amigo do colega de quarto dele, que é o Marx, que é um rapaz metade sul-coreano e metade japonês. E aí, legal, vocês já devem ter notado que é um tema muito frequente, essa questão da miscigenação, de você vir de 2 culturas, de 2 backgrounds diferentes, porque a própria Gabrielle é uma pessoa metade judia, metade sul-coreana. Então ela fala muito sobre essa falta da sensação de pertencimento, né? De como você é 50% uma coisa, 50% outra, você nunca é 100% de nada, né? Então foi um tema que eu achei bem interessante. Nunca tinha lido nada nesse estilo. E aí um dia o Sam tá no metrô e ele reencontra a Sadie. Eles voltam a se conversar, voltam a se falar. E é aí que eles decidem fazer um jogo juntos. Eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas pra ele. E acho que na minha avaliação eu falei que ele literalmente mudou minha vida, porque ele tem momentos
tão sinceros, tão especiais, e eu acho muito legal a forma como a Gabrielle brinca com o formato do livro. Então, tem etapas que ela descreve gameplays de jogos, tem momentos que ela vai para uma abordagem um pouco mais surrealista, e todos os temas que ela aborda, eu acredito que eles vêm de um lugar muito pessoal e muito sincero, e eu falo muito sobre isso aqui no canal, que eu gosto de como o livro permite para você vestir a pele de outra pessoa, ver o mundo através dos olhos dela. Então, principalmente as partes do Sam me trocaram muito, né? Entender sobre as experiências de vida dele e tudo mais. Tem alguns trechos que eu separei aqui pra ler que eu achei muito especiais. Permitir-se jogar com outra pessoa não é um risco pequeno. Significa permitir-se ser aberto, ser exposto, ser magoado. É o equivalente humano do cachorro ficando de barriga para cima. Eu sei que você não vai me machucar, mesmo que pudesse. É o cachorro colocando a boca em volta da sua mão, sem morder. Jogar requer confiança e amor. E eu acho que quem é gamer entende muito isso, né? Aquele momento especial que você, sei lá, sentava no sofá com seu irmão e jogava videogame juntos, ou mesmo à distância. Eu lembro que eu tenho momentos muito especiais na minha cabeça durante a pandemia, que eu entrava no Discord e jogava e assistia filmes com os meus amigos. Esse livro ele também fala muito sobre as escolhas que a gente faz na vida. E ultimamente, na minha vida pessoal, eu tenho muito pensado sobre a questão de arrependimento, sobre remorsos e mágoas, sobre como é muito mais fácil se arrepender de não ter feito uma coisa do que se arrepender de ter feito, né? E essa frase me fez muito pensar nisso, né? Estamos todos vivendo, no máximo, metade de uma vida. Havia a vida que você viveu, que consistia das escolhas que você fez. E aí havia a outra vida, aquela das coisas que você não tinha escolhido. Então é isso, eu vou colocar em nova obsessão, porque eu ainda penso muito nesse livro, já faz alguns meses que eu terminei de ler ele, e ele ainda se mostra muito relevante, sei lá, no meu dia a dia, e eu recomendo que você leia ele. Eu acredito que ele vai ser mais significativo se você é gamer, se você tem interesse por isso, se você gosta de jogos. Tem algumas coisas que eu acho que você vai pegar mais, mas não necessariamente é um livro de gamers. Eu acho que você vai conseguir tirar alguma coisa bem interessante dele mesmo se você não for. Aí, na sequência, eu estava com desejo de ler não só romance, mas de ler a minha queridinha Ellie Hazelwood. E eu tinha comprado esse livro, esse e-book, na verdade, em um surto, porque um dia eu entrei na Amazon e ele tava 99 centavos. Eu pensei assim, o que custa 99 centavos hoje em dia? Nada. Então eu vou comprar sim esse livro. Eu vi que eu comprei ele em inglês. Então assim, foi um surto consumista. Peguei esse livro e eu também não sabia que ele era o segundo de uma série. Ele é a continuação de Não é Amor. E ele, inclusive, segue a irmã do protagonista de Não é Amor. Mas, enfim, já tinha comprado, tava ali na minha biblioteca. Peguei pra ler. Um Amor Problemático de Verão, da Ellie Hazelwood. Bom, tá no título, né? É um amor problemático. É um romance que tem ali um quê de problemático, né? E aí você me pergunta, o que é problemático nessa história? Ele é o romance entre uma mulher de 23 anos e um homem de 37. Acho que é isso? Acho que são 13, 14 anos, alguma coisa assim. E aí, à primeira vista, eu fiquei assim, caramba, né? Não sei, não é algo que normalmente eu pegaria pra ler, mas vou dar o benefício da dúvida, né? A nossa protagonista aqui é a Maya, e aí, como em todos os livros da Ellie, né? Ela é dessa área de STEM, se eu não me engano, ela é biofísica? É alguma coisa assim? Ai, sei lá, gente, eu não entendo nada dessas coisas de ciência. E o par romântico dela aqui é o Connor. E o Connor, ele é melhor amigo do irmão da Maya. E juntos, eles fundaram uma empresa de coisas de biologia, eu acho que é bioengenharia, alguma coisa assim. Então ele é um cara rico, bem-sucedido, não só com essa empresa dele, mas ele é um cara que já veio de dinheiro, assim, uma família rica. E aí a Maya e o Connor acabam fazendo amizade, rola ali uma atração mútua, instantânea, mas fica naquela coisa, né? O Connor não quer se envolver com ela, por ele ser um cara muito mais velho, ele acredita que existe uma relação de poder, e aí vem o que eu não gostei
gostei muito desse livro. É aquilo, eu já sou fã da Ellie, eu gosto da escrita dela, eu gosto de como os personagens dela sempre são engraçadinhos, eles têm um diálogo interessante, é divertido de você ler, mas essa questão da idade começa a ficar muito repetitiva. Parece que o tempo todo ela quer reforçar como a diferença de idade é problemática. E assim, não me entendam a mal, eu entendo por que é problemático, mas vocês não concordam comigo. Se uma pessoa pegou esse livro pra ler, das duas uma, ou ela, assim como eu, está disposta a ler uma coisa com essa temática, porque é isso, você sabe no que você tá se metendo, ou você é uma pessoa que gosta de romances assim, você tem ali uma fantasia, um fetiche, você gosta daquilo. Então, eu achei um pouco irritante ela ficar o tempo todo meio que provando que, tipo assim, eu sei que é errado, mas não é meio sexy. Mas não, mas é problemático. Mas também é meio sexy. Tipo, bicha, sabe? Para. É medo de ser cancelada, tá tudo bem, sabe? E assim, eu quero deixar muito claro que realmente a única problemática deles é a diferença de idade, porque não existe uma relação de poder no sentido de ele ser, sei lá, o professor e ela é a aluna, ou ele ser o chefe e ela a secretária, subordinada. Não existe isso, né? Eles estão muito de igual para igual, tirando a questão da idade. Então, sei lá, eu fiquei meio assim, nem é tão problemático assim. E o tempo todo existiam muitas piadas sobre a questão dele ser mais velho. E ela ficar tipo assim, você é um velho, você é um idoso, você tá na ala geriátrica. Tipo assim, chegou no ponto que tinha piadas sobre disfunção erétil, sabe? Chega uma hora que chega, né? Então, é isso, eu me diverti. Eu achei legal por causa da escrita da Ellie, que, tipo, sempre me pega, mas nem de longe é o melhor livro dela. Então, sei lá, não deveria ter perdido meu tempo com isso? Eu acho que sim, porque não adicionou muito. Mas desses que estão aqui, eu vou colocar na frente. Porque eu acho que ele foi melhor do que Loucos por Livros e A Balada dos Felizes pra Nunca. Então, é isso. E eu devo dizer também que esse é, sem dúvida, o livro mais picante da Ellie. Tipo assim, teve uns momentos que eu fiquei até meio, tipo assim, com vergonha. Tipo, meu Deus, o que eu tô lendo aqui? Na sequência, eu li uma romantasia que abalou minhas estruturas. Foi o segundo livro que a gente leu no nosso clube do livro, que foi O Cavaleiro e a Mariposa, da Rachel Gillick. Talvez vocês já conheçam a Rachel Gillick da duologia dela, de Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas. Eu ainda não li. Essa é uma história bem concentrada em um reino pequeno, um reino, assim, claramente com referências medievais, europeias, parece ser a Inglaterra e tudo mais. Nesse mundo existem as divinadoras, que são sacerdotisas que vivem numa catedral super isolada do mundo. Elas não podem sair, não podem ter contato com pessoas de fora, e elas eram meninas órfãs, doentes, que foram resgatadas e treinadas e criadas realmente para fazer esse trabalho, né? E como que funciona essa divinação? Elas entram numa nascente mágica ali e elas engolem água, elas se afogam, e aí elas têm um sonho lá que elas conseguem prever o futuro para as pessoas em troca de dinheiro, né? E aí essas meninas, elas vivem lá durante 10 anos na catedral, prestam o serviço delas por 10 anos e depois disso elas podem sair e fazer o que quiser, e aí vem outras meninas e assim segue o ciclo. E aqui a gente segue a 6, que ela é a melhor das divinadoras. Então ela é a favorita da... Rapaz, eu esqueci o nome da moça, mas é a mulher que cuida ali da catedral, porque ela faz as divinações sem reclamar, ela não se debate quando ela tá sendo afogada, ela faz tudo bonitinho, tudo direitinho e tudo mais. E aí, um dia, ela vai prestar divinação para o rei, o novo rei daquele reino. E junto dele vem um cavaleiro moreno, alto e muito gostosão, que vai virar a vida dela de cabeça para baixo. Vocês devem ter percebido que essa é uma romantasia muito de fórmula. Parece uma coisa que você já leu anteriormente. Se você lê tantas
mesmas fantasias quanto eu, mas eu venho aqui defender ele, porque apesar dele ter essa base muito padrão, muito familiar, eu acredito que o Cavaleiro e a Mariposa desenvolve de uma forma bem diferente, bem interessante. Para começo de conversa, a escrita da Rachel Gillick é muito atmosférica, é muito bonita, sabe? Você realmente consegue imaginar, e eu imagino aquele mundo bem sombrio de pedra com neblina, sabe? Uma coisa bem aquelas fotos de castelo na Escócia. E ela trabalha muito bem a questão da exploração feminina, né? Então, sobre como o trabalho da mulher é tão explorado e é tão importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo a gente é maltratada, né? Tão descartada, como se tudo que a gente fizesse não fosse de importância, né? E o romance, gente, ai, eu já falei aqui que não me pega essa coisa do cara ser moreno, alto, nem nada do tipo, mas, ai, o romance deles é avassalador, assim, é delicioso de ler, é delicioso ver eles brigando toda hora e se alfinetando, mas ao mesmo tempo você vê a atração de um pelo outro se desenvolvendo. Então, é isso. Eu gostei muito, eu recomendo, eu falo muito dele e penso muito nele. Então, ele vai direto para Nova Obsessão. E aí, na sequência, eu decidi ler o meu primeiro Clarice Lispector. Talvez seja um pouco surpreendente, mas é isso, eu nunca tinha lido nada dela e eu escolhi um clássico, né, que é A Hora da Estrela. Eu vou confessar aqui pra vocês que eu tenho um pequeno viralatismo quando se trata de alguns clássicos, né, e eu acho que Clarice Lispector é um deles, porque eu sinto que eu não sou ninguém pra falar sobre ele. Tipo assim, tem tantas pessoas que dedicam tanto a vida à literatura, às vezes a um autor específico. Então, assim, quem sou eu pra falar alguma coisa sobre uma pessoa que já é tão falada e tão estudada, né? Não vou fingir aqui que eu tenho algo a acrescentar que já não tenha sido falado sobre a Clarice, mas o que eu vou dizer aqui é que se você tem vontade de ler Clarice Lispector, mas tem aquele receio de ser muito denso, ser difícil, porque às vezes é isso, né? A gente tem medo de ler os clássicos como se, tipo, um livro fosse um bicho de 7 cabeças, né? E A Hora da Estrela não é fácil de ler porque ele é pesado, é uma história pesada, é triste, é meio deprimente, né? Mas é tão especial, é uma coisa que eu não sei descrever, tipo, o jeito que ela escreve é diferente, sabe? A mulher era um alienígena mesmo, não sei como que é possível alguém escrever algo assim. Então, é isso, gente. Ótimo livro, sem comentários. Na sequência, tenho outra romantasia bem famosa aqui pra falar sobre vocês. Tô falando da duologia de Divinos Rivais, da Rebecca Ross. E sinceramente eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler ele. Eu acho que é porque ninguém tinha falado duas palavras que me convenceriam a ler: cartas mágicas. Esse livro é literalmente sobre máquinas de escrever mágicas que você escreve uma cartinha, passa por baixo da porta de um armário e elas vão pra pessoa que você quer que mande, gente. Eu queria isso na minha vida real, é muito fofo. Ele é sobre dois jornalistas rivais. Pegou? Divinos Rivais? Aqui a gente tá falando da Iris e do Roman. Os dois são estagiários na mesma redação de um jornal e os dois estão competindo por uma vaga de colunista? Redator? Uma vaga de jornalista ali. E aí, de um lado, a gente tem o Roman, que é um garoto de uma família rica, estudou em colégios de elite e tudo mais, e do outro, a gente tem a Iris, que não conseguiu completar os estudos, vem de uma família mais pobre e tá passando por uma barra. Primeiro de tudo, o irmão dela recebeu o chamado de uma deusa e decidiu ir pra uma guerra. E aí, por causa disso, né, por causa do filho ter ido pra guerra, a mãe da Iris começou a, descontar tudo no goró, na cachaça, sabe? Alcoolismo não é engraçado, eu não sei porque eu falei assim. E aí, por causa dos problemas com o álcool, a mãe dela acabou perdendo o emprego e a Iris tá ali tendo que sustentar a casa, sustentar a família dela, apoiar a mãe que tá ali cheia de problema e preocupada com o irmão que tá na guerra e não manda carta nenhuma, né? Eu gostei muito desse primeiro livro. A Rebecca Ross escreve de uma forma muito fluida, é bem mágico, bem encantador. E, gente, o romance dos dois é muito fofo.
É muito bonitinho. Eu gostei bastante. É tão puro, tão sincero. Eu só vou confessar que as duas únicas coisas que eu não gostei foi que o final é um pouco corrido, então o ritmo acho que destoa um pouco de como foi construído ao longo do livro, pra depois ser meio uma correria a conclusão. E eu não sei muito explicar, mas eu acho que quem leu vai entender. Eu estranhei um pouco a vibe puritana. Eu acho que a mensagem puritana que me passou, porque, sei lá, eles são dois personagens super jovens. Eu acho que a Iris tem 18 anos, o Roman tem 19. E eu fiquei assim, nossa, um pouco jovens pra fazer isso, né? Eu entendo a mensagem de amor em tempos de guerra, mas não sei, sei lá, será que eu sou woke demais pra isso? Então, é isso. É bom, ainda recomendo, gosto bastante. E aí, em relação ao segundo livro, né, Promessas Cruéis, eu ainda acho que ele é um livro bom. Eu vou colocar ele no bom ainda, mas definitivamente eu não gostei tanto quanto o primeiro. Eu esperava mais da Iris e do Roman vivendo como casal, um pouco mais sobre o relacionamento deles. E não sei, a conclusão de todos os problemas da guerra e tudo mais me pareceu meio furada e muito conveniente. E outra coisa que não acontece só no segundo, acontece ao longo do primeiro também, que eu acho furado, é que a gente tá falando, como eu disse, de personagens de 18, 19 anos. E eles falam com pessoas mais velhas, né? Pessoas que estão ali na casa dos 40. E todo mundo meio que dá moral pra eles. Porque, tipo assim, cara, eles são dois estagiários de jornal. E assim, eles falam com gente do exército sobre, tipo assim, planos de guerra. E todo mundo fica assim, ah, não, sim. Não, com certeza. Esse jornalista deve saber do que ele tá falando. Não sei, eu acho que eu queria que eles tivessem tido mais obstáculos. Que não tivesse tudo sido tão fácil. Mas é isso, eu ainda acho muito bom. Eu fico achando que eu sou uma chata quando eu vou falar sobre o último livro de duologia e trilogia e tal, porque parece que eu tô desestimulando vocês a lerem. Mas é só porque eu tenho que dar uma opinião sincera, né? Sei lá. Ai, gente, eu percebi que ainda tem livro pra caramba. Eu preciso dar uma acelerada, porque faz bem umas 2 horas que eu tô aqui. O sol vai se pôr. Bora lá, bora lá. Lágrimas de Aço, do S.A. Cosby. Falei um pouquinho sobre ele quando eu fiz o meu vídeo de fofoca, mas esse aqui foi o meu primeiro livro de suspense. Nunca tinha lido nada no gênero. Aqui é a história de 2 pais, ex-presidiários, que vão buscar justiça pelo assassinato dos filhos deles. Os 2 filhos deles eram 2 rapazes gays que eram casados e a polícia tá investigando, mas assim, eles não estão chegando a lugar nenhum, não conseguem descobrir se foi um crime de ódio ou se teve um mandante. Eles meio que estão deixando arquivar, só que esses 2 pais não querem deixar barato, então eles vão atrás de fazer justiça com as próprias mãos. E, nossa, gente, é um livro muito tenso. Agora eu descobri por que as pessoas gostam tanto de ler suspense, gente, porque é ação o tempo inteiro. Ele é sangrento, ele é violento. Teve uns momentos que eu tava lendo e eu ficava tipo, bicho, eu não acredito que ele vai fazer isso. Mas é tão satisfatório de ver, porque assim, os vilões são pessoas horríveis. Então tem ali aquela parte meio que a gente gosta de ver, né, da justiça sendo feita. Mas para além disso, de toda a parte de ação e tudo mais, ele é muito interessante ao te colocar com 2 protagonistas que não são boas pessoas, eles não são os heróis perfeitos. Eles são pessoas que já fizeram muita coisa errada na vida, se envolveram com crime, com gangues e tudo mais, e eles são 2 homens de 50 anos que são homofóbicos, né? Eles nunca aceitaram a sexualidade dos filhos, não aceitavam que eles eram casados, que eles adotaram uma filha, nem nada. E aí é muito fácil a gente demonizar, né, as pessoas que são homofóbicas, né? Pensar que, nossa, são seres humanos horríveis e eles não entendem, eles têm muito ódio, e assim, não me levem a mal, não estou defendendo homofóbicos, obviamente, né? Mas às vezes não é tão simples, né? Às vezes a pessoa que é homofóbica é um familiar seu que te ama muito, que se preocupa com você, que cuida de você, mas ele não consegue te aceitar por inteiro, ele não consegue aceitar a sua sexualidade, os seus relacionamentos e tudo mais. Então é complicado. É um livro que aborda temas complicados e eu acredito que é com muita sensibilidade e muito carinho. Então, eu gostei bastante. Eu dei, acho que 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Ótimo livro, sem comentários. Mas, eu vou dizer assim, as únicas 2 coisas que me incomodaram um pouco é que, em alguns momentos,
muitos ele tem um tom levemente misógino, tipo, tem umas piadas de tipo assim, ai, a minha esposa tá me enchendo o saco, que eu achei meio paia, mas que, de novo, combina com os personagens, não vou dizer que não combina, e eu não gostei muito da insinuação de que homens que ficam com mulheres trans não são 100% hétero. Tipo, é claro que sexualidade é uma coisa fluida, mas mulheres trans são mulheres, então um homem ficar com uma mulher trans não faz dele menos hétero de forma alguma, né? Mas, enfim, talvez eu seja um pouco woke demais. Aí, na sequência, gente, tem nem o que falar, né? Mais um romance da Ali Hazelwood. Dessa vez, amor, teoricamente, né? E eu vou fazer o quê? Eu sou uma pessoa simples, com gosto simples, eu não vou nem mentir. Vai direto pra ótimo livro sem comentários. A protagonista desse livro é a Elsie, que ela é uma física. E aí, como ela tá sempre ferrada, trabalhando ali como assistente de laboratório, professora adjunta, pra ganhar uma graninha a mais, ela trabalha como namorada de mentira. Tipo, ela entra num app lá e aí os caras contratam ela pra ela ir em casamentos, eventos sociais e fingir que é a namorada deles. E aí ela presta serviços por um cara que o irmão dele meio que vê através dela, que vê que ela tá escondendo alguma coisa. E aí é claro que, por ironia do destino, ela vai ter que trabalhar literalmente ao lado dele. E aí fazer o quê? Gente, os homens da Ali Hazelwood têm o molho, por mais que, de novo, eu não ligo pra essa coisa de homem alto, não sei o quê, mas eles sempre são saborosos, eles sempre têm um quê de... ai, não sei. É isso, ela sabe o que faz. Devo dizer que esse livro tem uma cena de hot a mais do que eu considero o ideal, porque pra mim, assim, uma quantidade boa de cenas de hot é 1.5. Porque assim, 1 é a quantidade ideal, mas às vezes 2 pode vir a calhar se bem executado, né? 3 pra mim já é demais, já começa a virar por... Então é isso, se você não gosta de livros picantes, esse é mais um deles. Mas fazer o quê, gente? A bicha sabe escrever, e isso não foi suficiente pra me fazer deixar de gostar dele, e é isso. Agora, na sequência... Finalmente, eu li Six of Crows, gente, e eu não acredito que eu demorei tanto tempo pra ler essa preciosidade. Eu não vou nem falar nada, eu não vou descrever esse livro, eu não vou falar sobre o que é, do que se trata, não. Eu só vou dizer pra você, leia e depois a gente conversa, tá? Não, na verdade eu vou falar assim, eu vou falar só uma coisa pra vocês. Eu vou ler uma citação que mudou a minha vida. Eu teria ido atrás de você, disse ele. E quando viu o olhar desconfiado que ela lhe lançou, disse de novo. Eu teria ido atrás de você. E se eu não pudesse andar, rastejaria até você. E aí, só pra manter a minha carteirinha de otaku intacta, eu li um mangá pela primeira vez em muito tempo. Gente, eu lia muito mangá antigamente, não sei porque eu parei, deve ter sido na época que o Manga Bird parou de funcionar, mas aproveitei uma promoção aí pra comprar esse mangá que tava na minha lista há muito tempo, o famoso Yuri Verde. O cara que eu estou afim não é um cara, da Sumiko Arai. Esse aqui é um mangá sáfico sobre uma garota que vai numa loja de discos e lá ela conversa sobre música, conhece ali um cara super gato e aí ela fica com crush nele, sem saber que na verdade aquele cara não é um cara, ele é a colega de classe dela. Esse mangá é muito legal, ele é muito fofo, ele é muito sincero, ele tem artes lindas, inclusive parabéns pra New Pop que tá lançando uma edição aqui no Brasil muito bonita, ele tem capas variantes, então é muito legal pra colecionar. Eu não sou colecionadora de livros, mas quando se fala em HQs, em mangás, eu acho legal ter a cópia física em mãos, porque é uma experiência completamente diferente, né, de você ler numa tela digital. Mas, gente, de verdade, se você ler isso daqui e não gostar, tá morto por dentro, porque é uma gracinha. E é isso, finalmente entendi o hype todo que esse mangá tem. E aí, galera, vou dizer pra vocês, eu li muitos livros bons esse ano, li coisas legais, fantasias boas, ficção literária, tudo mais, mas eu tava com desejo de literatura, sabe? Livro mesmo, de me alimentar de conhecimento. E é por isso que eu escolhi O CEO Dinossauro e a Secretária. Imagino que vocês aí que são do BookTok conheçam a Rafa Mezzi, né? Que ela faz vídeos sobre os livros mais estranhos que você possa imaginar. E eis que ela decidiu lançar o próprio, né? E assim nasceu o CEO Dinossauro. E como eu não tenho respeito nenhum pela minha sanidade mental, eu decidi ler.
decidi experimentar. E é isso, galera, o título é muito explicativo. Ele é sobre uma secretária que se apaixona pelo CEO da empresa dela, que por acaso é um Tiranossauro Rex. Eu acho muito engraçado que no começo do livro, ela conta exatamente aonde você tá se metendo. Ela fala tudo que vai aparecer naquele livro, como se fossem, assim, tags de fanfic. E mesmo assim, eu me surpreendi, assim. Eu acho que é de uma genialidade, de uma criatividade que merece ser estudada. Então, eu vou colocar aqui em bom. Fica aí a dica pra vocês. Se você for uma pessoa estranha, cronicamente online, leitora de fanfics, eu tenho certeza que você vai se divertir muito com esse livro, porque assim, não tem como não dizer que a bicha não é engraçada, gente. Teve algumas cenas aqui que eu marquei que em determinado momento a protagonista vai pra casa do Rexnaldo Rex. Acho que eu não citei, né? Qual que é o nome dele? Rexnaldo Rex. Porque eles saíram pra jantar, mas ela não come carne, então ela acabou não jantando no restaurante. E ele levou ela pra casa e oferecer ali uma refeição e tal. E ele fala pra ela: desculpe-me, não tenho peixe aqui, mas você gostaria de comer pão com linguiça? Uma ou duas linguiças no seu pão? Acho que uma é suficiente, seus olhos se arregalam. Parece que você está com muita fome. Acho que você aguenta duas. Não sei se caberia, ela parece pensativa. Com jeitinho, cabe muita coisa. Chega! Mas é isso, gente. Na sequência, eu li Antes que o Café Esfrie. Ele é um daqueles livros contemplativos, japoneses, meio tipo assim, Meu Tempo na Livraria dos Gatos. O gato de não sei o que, sabe? Esses livros assim que você vê bastante, que tem uma vibe meio autoajuda e tudo mais. Esse livro em específico é sobre um café mágico, no qual, se você sentar numa determinada cadeira, você pode viajar para o passado para encontrar alguém que também tenha visitado esse café. E aí você pode conversar com a pessoa, tudo mais, desde que durante o tempo que leva pro café esfriar, entendeu? Então, antes que o café esfrie, você precisa voltar pro seu tempo normal. E aí, vou confessar pra vocês que desde o começo eu não tava curtindo tanto, mas eu tratei esse livro como se fosse de contos, porque cada capítulo conta a história de algumas pessoas, né? Então você tem uma mulher que vai reencontrar o namorado dela, uma mãe que vai ver a filha, uma esposa que vai reencontrar o marido e tudo mais, e é isso, né? São livros contemplativos, eles não têm, assim, uma grande história, um enredo, assim, com conflitos e tudo mais. É pra você ver aquela historinha e tirar uma lição moral dela. O meu problema é que, além de nada acontecer, ser muito lento e fica aquela sensação de tipo assim, meu Deus, pra onde tá indo isso? As lições de moral são muito conservadoras, são muito baseadas assim nos costumes tradicionais japoneses. Então, poxa, tem essa parte aí da moça que vai reencontrar o namorado. A grande lição que ela aprende é que ela tem que esperar ele voltar de uma viagem pra se casar com ela, porque ela precisa esperar ele pra se casar. Tipo assim, gata, sabe? Se o cara tá lá vivendo a vida dele e você não está incluída nela, vai viver sua vida, vai ser feliz, você ficar esperando um cara e tudo mais. Tem uma outra lá que a grande lição da vida dela é ela voltar a morar com a família que era escrota com ela. Tipo, sabe, são coisas que, como eu falo, eu sou woke demais pra concordar. E pra piorar, ele é um livro muito curto e ao mesmo tempo ele é muito repetitivo. Então, existem algumas regras para você poder voltar no tempo. Então, você tem que esperar uma mulher que senta na cadeira mágica sair de lá, para aí você ir sentar lá. Aí você pede um cafezinho lá e você viaja no tempo. E aí você não pode levantar da cadeira enquanto você estiver lá e você tem que beber todo o café antes que ele esfrie, senão você fica preso lá pra sempre, sei lá, acontece uma coisa horrível. Então tem essas regrinhas. Tudo bem, precisa ser explicado e tudo mais. Só que ele fica repetindo o tempo todo. Tipo assim, chega a funcionária do café e ela explica essa regra. Aí você fica na cabeça do personagem, ela falando assim, mas ela sabia que ela não poderia levantar da cadeira. E aí ela ficou pensando, nossa, mas que regras estúpidas. Por que será que eu tenho que tomar café? Eu não gosto de café. E não sei o que, tipo, bicha, já entendi, sabe? Já entendi as regras, porque você tá me falando várias vezes num livro de, sei lá, acho que tem umas 200 páginas. Então, é aquilo, eu não odiei ao ponto de abandonar a leitura, porque eu confesso que eu estava curiosa pra saber o que ia acontecer com essas pessoas.
pessoas, tipo, quem que elas iam encontrar no passado, qual que ia ser a conclusão que elas iam chegar, mas, tipo assim, nenhuma conclusão foi satisfatória, eu não consegui gostar, e eu sei que tem vários livros dessa série por algum motivo, então é isso. Tire isso da minha frente. Eu acho que eu vou dar uma segunda chance pra esse estilo de livro, porque eu sei que tem alguns que são genuinamente bons, mas, sei lá, esse daí não funcionou pra mim. E aí, pra finalizar, tenho certeza que esse vídeo está ficando mais longo do que eu achei que ficaria. Eu também li Nadando no Escuro, do Tomasz Jedrowski. Esse livro aqui é sobre um rapaz gay que vive na Polônia comunista durante os anos 80 e ele vive uma grande história de amor durante um acampamento de verão. Ele conhece outro rapaz nesse acampamento, eles saem pra viajar juntos, vivem ali aquele amor ardente e muito emocionante da juventude, só que quando eles voltam pra vida real, eles voltam pra capital da Polônia e precisam trabalhar e tudo mais, eles veem que as coisas não são tão fáceis assim e que às vezes só o amor não é tão suficiente. Esse é um livro muito bonito, muito profundo, muito sentimental. Ele fala muito bem sobre como é a experiência de ser LGBT, né? Você se entender assim, você nunca estar em paz com esse lado seu, porque se é difícil em 2026 ser LGBT, imagine nos anos 80, né? Ele fala muito também sobre conformidade, sobre rebeldia, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi a linguagem em segunda pessoa em alguns momentos, né? Segunda pessoa é uma coisa que a gente raramente vê, é muito específico, e ele utiliza isso quando ele tá falando sobre o amante dele, né, sobre o amor dele. Ele fala sobre, você me olhou, você fez tal coisa, eu vi você, e ele te dá aquela sensação de você realmente tá vendo uma coisa íntima, né? Parece até que você tá lendo o diário de alguém, você tá bisbilhotando uma coisa que talvez não era pra você tá vendo. Então, isso é muito bonito, e é muito impressionante pensar que esse daqui foi o primeiro livro do Tomasz Jedrowski. Então, como pode uma pessoa no primeiro livro escrever tão bem assim? É sempre impressionante, e acho que me dá um pouco de inveja de tipo assim, cara, eu queria ser tão boa assim em uma arte. Então, eu gostei muito. Eu li, esse foi o mais recente, né? O livro mais recente que eu li dessa lista, mas ele tá quase que me assombrando desde que eu terminei ele na semana passada. Então, eu tô na dúvida se eu coloco em Nova Obsessão, ótimo livro, porque é bem recente pra dizer se foi uma obsessão, né? Mas, gente, eu acho que é isso. Nova Obsessão. Mas eu coloco na frente aqui, talvez eu esteja um pouco emocionada porque eu acabei de ler, mas é isso, vou colocar em Nova Obsessão. Ufa, terminamos. Foram muitos livros, mas eu acho que é isso. Estou satisfeita com essas colocações. Ficou meio que uma escadinha, né? E eu acho legal pensar que a maior parte dos livros que eu li, eu gostei. Muitos deles viraram obsessões, então acho que isso significa que eu conheço bastante sobre os meus gostos, porque é isso. Eu acho que se a maior parte dos livros que você leu, você não gostou, é skill issue, significa que você não se conhece muito ainda e você precisa experimentar outras coisas pra saber o que você gosta. Então, me digam aí nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se você salvou algumas recomendações, se você concorda ou não com as minhas categorias. Como sempre, não tenho medo de mudar de opinião, então se vocês discordam de algum ponto que eu trouxe, não tenham medo, falem aqui, porque é bem legal. Eu gosto muito de conversar com vocês nos comentários. Muito obrigada por assistirem até aqui. Convido vocês a se inscreverem no canal, porque eu quero me esforçar muito agora no segundo semestre para postar com mais frequência. Me sigam também nas outras redes, Instagram e TikTok. Eu sou Estela PNG, Estela com E, sempre com E. E é isso, me digam também o que vocês acham do meu microfone de colher. Linda, meu amor. Você é muito criativa. E é isso, até a próxima! Mamilos rígidos.